Bom, essa aula a gente vai começar dando alguns exemplos, usando potencial retardado. E o que a gente vai construir de interessante é o seguinte, não tem exemplo mais simples, no caso do campo magnético, do potencial vetor, do que um fio infinito. Não tem exemplo mais simples de um potencial escalar do que uma carga pontual. Então, todos os exemplos, ou toda a construção do campo elétrico magnético, certo? A gente vai usar usando o fio infinito, que é a base para a construção, para a gente entender como é que funcionam as coisas. E no caso do eletrostático, e claro, o potencial, né? Potencial vetor também, o magnético, é uma carga em movimento. Então, carga em movimento e corrente variando no tempo são as bases para a gente poder entender e construir as nossas equações. E a gente vai começar com um fio infinito, só que funciona da seguinte forma. Eu tenho um sensor posicionado do referencial, do jeito que está o desenho aqui. Eu tenho um sensor que vai medir aqui nesse ponto, a distância ρ do meu fio, o fio está aqui. E eu tenho uma corrente que varia no tempo da seguinte forma. Ele é zero num determinado instante, está desligado, e eu vou lá e ligo, pum, certo? Instantaneamente. Isso é fácil, são um fio ligado a uma fonte com uma chave e uma resistência. Se eu pego a fonte, liguei, ela vai de 0 a E sobre R, né? A V sobre R, instantaneamente. Então, é uma chave que eu liguei, peguei um fio grande, botei uma resistência em série, peguei uma fonte, peguei uma chave, era 0 antes de eu ligar a chave, eu ligo a chave, ela instantaneamente vai aí sobre 0, vai aí 0. Essa é a ideia. A pergunta é, se eu tiver um sensor perto desse fio e querer medir os potenciais, os campos elétrico e magnético desse fio, o que ele vai enxergar? Né? Essa é a dúvida. Tá? E para isso, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, como eu não tenho carga, né? O meu fio não está carregado, eu só vou ter corrente, ok? A gente vai começar trabalhando o nosso potencial vetor. Se eu não tenho corrente, se eu não tenho carga, eu não vou ter necessariamente o meu potencial escalar. E vamos começar construindo o potencial vetor. No potencial vetor a gente vai levar em consideração a densidade de corrente. O que é a densidade de corrente num fio infinito fininho? Né? E, na verdade, a densidade de corrente é a quantidade de corrente por unidade de área. Então, não faz muito sentido a gente falar em densidade de corrente nesse caso. A densidade de corrente é, na verdade, o I0 vezes um delta de Dirac, certo? E como é que a gente constrói isso? A gente constrói usando o A, como a gente fazia em magnetostática, usando o A e dizendo o seguinte, olha, M0 I0 sobre 4π, que é esse cara aqui, vezes I0 a integral, o potencial vetor, a integral de dz', em vez de dv' na direção z, só, sobre R, que é ρ ao quadrado mais E' ao quadrado. Só que a integral não é sobre o fio inteiro, é até z. Por quê? Porque quando o fio está aumentando a sua corrente, vamos dizer assim, a informação da corrente neste ponto, ela vai chegar primeiro no sensor do que a corrente nesse ponto. A corrente que aparece nesse ponto leva mais tempo para chegar no meu sensor do que a corrente que apareceu aqui. Então, como há uma variação no tempo, mesmo que ela seja um degrau, é até mais crítico nesse caso, o degrau, ela leva um tempo para chegar, cada parte do fio vai levar um tempo até chegar ao nosso sensor.
Então, é como se o sensor não estivesse enxergando o resto do fio ainda. Ele só enxerga de 0 até Z. Então, como se só tivesse este pedaço verde. Muito bem. Então, a nossa soma é de 0 a Z 2 vezes, porque a contribuição é simétrica. Então, 2 vezes de 0 a Z dessa integral significa que isso aqui vai ser o logaritmo de Z mais raiz sobre o, certo? Vai ser este logaritmo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer, o meu Z, quem é meu Z? Meu Z é essa distância ao quadrado menos essa distância ao quadrado. E quem é essa distância ao quadrado? Essa distância ao quadrado é a distância da informação chegando no ponto, que é a velocidade da luz vezes o tempo que ele leva para chegar até aqui. Certo? Isso é, substituindo o nosso Z por essa expressão, por raiz de CT ao quadrado menos ρ ao quadrado, a gente tem o nosso potencial vetor variante no tempo desse jeito. Isso é, se eu pegar o meu sensor e medir o meu sensor, ele vai medir o potencial vetor variando no tempo dessa forma. Ok? É claro que isso acontece nesse caso específico muito rápido, mas a ideia é essa. Muito bem. E o que a gente faz? Calcula o nosso campo elétrico, já que o nosso potencial é 0, porque não tem densidade de carga, o nosso campo elétrico vai ser simplesmente menos dAdt. E o menos dAdt vai nos dar um campo elétrico dessa forma. E o nosso campo magnético, que é o rotacional de A, que é, na verdade, o A está na direção Z, significa que é menos dA de ρ na direção φ. Ok? Derivando o logaritmo em função de ρ, a gente tem essa expressão. Ok? Consequentemente, o nosso campo magnético dessa forma. Olha que coisa interessante. Quando eu faço o tempo tender a infinito, o que vai acontecer? O nosso campo elétrico vai tender a 0 e o nosso campo magnético, CT, esse cara vai ser muito maior do que ρ. Então, essa expressão tende a CT, CT sobre CT tende a 1, e o nosso campo magnético tende a μ0ε0 sobre 2π ρ. Esse aqui é o campo magnético de um fio fino com corrente 0, e o campo elétrico tende a 0, quer dizer, não tem campo elétrico se a corrente é estática. Certo? Então, esses são, na verdade, o campo elétrico e magnético nessas condições. Muito bem, e entre o 0 e a corrente em 0? O que acontece entre 0? Nesse trecho, entre 0 e tendendo a chegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que a minha corrente entre 0 e 0, ela aumente linearmente. Então, vou supor que nesse intervalo, né, de tempo, que não é instantâneo, é óbvio, eu tenho uma corrente que varia no tempo como um kT. Novamente, toda a construção é parecida. Isso é, se eu for enxergar ele, eu vou pegar o meu J, eu não tenho densidade de carga. Se eu não tenho densidade de carga, eu não tenho potencial escalar. Então, o nosso J, ele agora é a nossa corrente. Quem é a corrente? Que antes era I0, foi para fora da integral, agora simplesmente K vezes T. Né? Onde o KTR, né? Onde o TR é o tempo do cara que enxerga. Então tem que ser TR aqui. E quem é TR? É T menos R sobre C. O meu R é raiz de ρ ao quadrado menos Z' mais Z' ao quadrado. Então esse aqui é o nosso R. Certo? Muito bem. Sobre C. Isso dividido pela raiz de ρ ao quadrado mais Z' ao quadrado. Essa primeira expressão aqui é idêntica àquela que a gente calculou anteriormente. Essa aqui, a segunda expressão, esse cara corta com esse, vira só 1 sobre C. Ok? Então, a primeira, matematicamente, o resultado é o mesmo que o anterior.
Então fica T log da expressão, e o segundo termo, que é esse cara aqui, é simplesmente Z sobre C. E a gente novamente faz Z igual a CT menos CT ao quadrado menos Rho ao quadrado. Esse é o nosso Z. Substituindo na expressão, o que nós vamos ter? Vamos ter esse cara aqui. Ok? Esse aqui é o nosso potencial vetor. Então, como é que fica o campo elétrico? O campo elétrico vai ser a derivada no tempo desse cara aqui. A derivada no tempo desse cara é a derivada de t vezes log, vezes a derivada de log vezes t. Então, fica o log, simplesmente, mais a derivada do log, que é t sobre raiz, isso aqui é c sobre raiz vezes t. Menos a derivada desse cara, que é 1 sobre ct sobre esse cara. Então, esse segundo termo, esse segundo termo anula com esse, e sobra só o log. Então, meu campo elétrico é só esse log aqui. Ok? O nosso campo magnético, que é o rotacional de Rho, ele acaba tendo essa expressão, que é o rotacional de A, digo, e seria o rotacional desse cara, que é derivado em Rho, então vai ser derivado em Rho desse primeiro termo, que é esse cara aqui, e depois a derivada em Rho desse segundo termo, que é esse cara aqui. Muito bem. Consequentemente, algebrando esse cara, a gente vai ter o nosso campo magnético dessa forma. Ok? Então, é isso que acontece se eu considerar o aumento linear na hora que eu ligo a chave entre 0 e 0. Quanto tempo leva para chegar no I0, o campo elétrico e magnético vão ter dessa forma até chegar no I0. Ok? Desse jeito é que a gente lida com essa expressão. Tá? Muito bem, vamos lá. E, bom, o segundo exemplo qual é? O segundo exemplo é carga pontual. A gente vai agora trabalhar todos os termos ligados à carga pontual. Eu vou agora fechar essa aula, né, agora essa parte, e com esse exemplo, só com esse exemplo, e eu vou começar o exemplo de carga pontual porque ele é um pouco mais extenso. Se eu começar agora, eu vou ter que cortar no caminho. Então, a gente fecha essa aula aqui e a gente começa com carga pontual na próxima, porque ela é, vamos dizer assim, um tema mais importante e mais extenso que esse. Tá? É isso.